Olá, estamos começando mais um MAC Eventos. Nesta edição, iremos acompanhar a palestra do Dr. Hermann Selderis. O tema é Morte e Consolo no Calvinismo Primitivo. A conferência faz parte de uma série de palestras realizadas em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. You see here a picture of a dying man. Vocês veem aqui a gravura de um homem moribundo. It is hard to see from a distance, but the man does not look happy. É meio difícil ver de longe, mas o homem não parece muito feliz. They say it is John Calvin. Eles dizem que é João Calvino. This picture is a caricature Essa gravura é uma caricatura to demonstrate how awful it is to die as a Calvinist. para demonstrar quão terrível é morrer como um calvinista. There is a Dutch joke on a Calvinist farmer. Existe essa piada holandesa, on a Calvinist what? Calvinist farmer. Sobre um fazendeiro calvinista. He is about to die and then he calls his pastor. Ele está perto de morrer e então ele chama o seu pastor. And the pastor says, "What do you want?" E o pastor diz, o que você quer? And the farmer says, "I want to convert to Catholicism." Eu quero, o fazendeiro responde, né? O camponês lá responde, eu quero me converter ao catolicismo. And then the pastor said, "Well, what's wrong with you? You have been a Calvinist all of your life. Daí o pastor diz, o que há de errado com você? Você tem sido um calvinista durante toda a sua vida. And now that you're about to die, you go to Catholicism?" E agora que você está prestes a morrer, você quer se tornar católico? Well, the farmer says, "I think it's better that a Catholic dies than a Calvinist." Ele disse, eu acho que é melhor quando um católico morre do que quando um calvinista. Now here you see the other picture, and the idea is, if you're Reformed or Presbyterian or anyway in the Calvinist tradition, your death will be awful. Então essa ideia, né, essa caricatura de que se você é um reformado, um calvinista, etc., a sua morte será terrível. There are all kinds of texts here, and these texts tell you that you cannot be sure of eternal life because of predestination. Então existem todos aqueles textos lá na gravura que dizem que você não pode ter a certeza da vida eterna por causa da sua crença na predestinação. There is a pastor trying to give comfort, but it doesn't work. Tem lá na gravura um pastor tentando dar consolo, mas isso não funciona. So you not only have a hard life as a Calvinist, but also a hard death. Então, como calvinista, nessa caricatura, você não só tem uma vida difícil, mas uma morte difícil. Now, what we will do now in this paper are two things. We listen to Calvin's theology and to his practice dealing with death. Então, nessa palestra, nós vamos tratar de duas coisas, né? A teologia de Calvino e a sua prática no que diz respeito à morte. So first more theological and then more biographical. Então, primeiro o aspecto mais teológico e depois o aspecto mais biográfico. Death and eternal life. Morte e vida eterna. The fact that the faithful remain living after the death De que os fiéis permanecem vivos depois da morte do corpo is assured, argues Calvin, through God's divine nature. Isso é assegurado, diz Calvino, por causa da natureza, Especially his especialmente a sua imutabilidade. A quotation from Calvin: Uma citação de Calvino. "The faithful are born again from imperishable seed." Os fiéis são renascidos a partir de uma semente imperecível And will survive death because God always remains the same. e vão sobreviver à morte porque Deus sempre permanece o mesmo. End of quote. Fim da citação. God will thus save our lives even from death, Deus, portanto, irá salvar as nossas vidas até mesmo da morte,
For when one dies, the Lord will keep him or her from being destroyed. Porque quando alguém morre, o Senhor irá livrá-lo, a ele ou a ela, de ser destruído. Calvin claims that the grace of God would be grossly underestimated Calvino afirma que a graça de Deus será grandemente subestimada if God would be able to take care of us only when we live. se Deus pudesse cuidar de nós apenas quando nós estivéssemos vivos aqui. He refers to Scripture and asserts the following: Ele se refere à Escritura e afirma o seguinte: Death for God's children does not mean destruction, a morte para os filhos de Deus não significa aniquilação, destruição. and they are not wiped out when they depart from this world. And they are not? Wiped out. Deles não são apagados, não são eliminados quando partem desse mundo, But they keep on existing. mas eles continuam a existir. Although it seems that our soul disappears when it departs the body, Embora pareça que a nossa alma desaparece quando ela parte do corpo, in fact, the soul is gathered in God's bosom, na verdade, esta alma é reunida ali no seio de Deus, in such a way that it is faithfully preserved there until the day of resurrection. de tal maneira que ela é fielmente preservada ali até o dia da ressurreição. Consequently, Calvin says it is a serious heresy that to believe that everything ends with death. Então, Calvino considera que é uma grave heresia considerar que tudo termina com a morte. God is God, Deus é Deus, and therefore he is able to protect our lives even through death. e Ele, portanto, é capaz de proteger as nossas vidas mesmo em meio à morte. This means, says Calvin, that the faithful should not fear death. Isso significa, diz Calvino, que os fiéis não devem temer a morte. Calvin says death is the destruction of the flesh, not of the soul. Calvino diz: a morte é a destruição da carne, não da alma. Indeed, he says that the one who truly trusts in God scorns death. Na verdade, ele diz que aquele que realmente confia em Deus ri, escarnece da morte. This, he says, is something which only those who direct themselves toward Christ can do. Isso é algo que só podem fazer aqueles que se refugiam em Cristo. He says this is a knowledge already in the Old Testament. Ele diz isso é uma verdade que já está presente no Antigo Testamento. David knew that Christ would rise from the dead. Davi já sabia que Cristo haveria de ressuscitar dentre os mortos. And from this knowledge, David knows that he too will resurrect it. E a partir desse conhecimento, Davi sabia que ele também haveria de ressuscitar. But in order to share in this imperishability, we have Mas a fim de participar dessa imperecibilidade, nós we must become subject to what is perishable. precisamos primeiro estar sujeitos àquilo que é perecível. This means, says Calvin, that the fullness of life that is in Christ Isso significa, diz Calvino, que a plenitude da vida que há em Cristo, and Christ is our head, em Cristo como nosso cabeça, this fullness filters down the members of his body in drops. esta plenitude se infiltra sobre os membros do seu corpo em gotas. And he uses drops to say it does not happen in one moment. Então ele usa esse termo gotas para dizer que não acontece tudo num só momento. We participate in the justification of Christ. Nós partilhamos da justificação de Cristo. We begin to participate in the resurrection of Christ. Nós começamos a participar da ressurreição de Cristo. And only in the end will we participate in the glorification of E Christ. somente no final nós vamos participar da glorificação de Cristo. Since we are in the communion with Christ,
Visto que estamos em comunhão com Cristo, we also, just as Christ, first go through death and the grave. nós primeiro, assim como Cristo, passamos pela morte e pelo túmulo. In the burial of the children of God, No sepultamento dos filhos de Deus, we can already see something of the resurrection on the last day. nós podemos já ver alguma coisa da ressurreição e do último dia. So being buried is something of comfort. Então, ser sepultado é algo que traz conforto. Therefore, Calvin says, it is so grievous when circumstances prevent the faithful from being buried. Então, Calvino diz, é muito triste, é muito lamentável quando as circunstâncias impedem que um crente seja sepultado. A funeral is, in Calvin, almost something sacramental, Um funeral, para Calvino, é algo quase sacramental, as a sign of the resurrection of Christ. como um sinal da ressurreição de Cristo. So Calvin is in favor of burying and funerals, Então, Calvino é a favor de sepultamentos e funerais. but he knows that there are people that die on the seas, Mas ele sabe que existem pessoas, por exemplo, que morrem nos mares, and says, but it is not required to participate in the resurrection. e se diz que não é necessário que participem da ressurreição. Faith, Calvin says, looks toward immortality even without a funeral. A fé aguarda a imortalidade mesmo sem um funeral. As far as the communication with God after death is concerned, No que diz respeito à comunicação com Deus após a morte, there is, says Calvin, a troubling statement in Psalm 88, verse 6. então Calvino diz que existe uma afirmação perturbadora no Salmo 88:6, where it says that God no longer remembers those who are in the grave. que Deus não mais se lembra daqueles que estão no túmulo. It is remarkable that Calvin says that the author let himself go here. É notável que Calvino acha que o autor foi longe demais aqui. Calvin says the author of the psalm was so overwhelmed by care Ele diz que o autor do Salmo estava tão esmagado de preocupação that he did not express himself as thoughtfully as he should. que ele não se expressou tão cuidadosamente como ele deveria. Calvin even says that the light of faith Ele até mesmo diz que a luz da fé, may a have vida de been fé, may have been for a moment dimmed in the author of the psalm. que a luz da fé pode por algum momento ter se enfraquecido ali para o autor do Salmo. When David says that in death there is no consideration of God, Quando Davi diz que na morte não há nenhuma consideração de Deus, this is no proof that the dead are aware of nothing. isso não é prova nenhuma de que os mortos não estão conscientes de nada. Rather, David here points out in prayer to God Antes, Davi aqui aponta em oração a Deus that a dead David has no opportunity anymore to praise God among the living. é que na morte Davi não terá mais a oportunidade de louvar a Deus entre os vivos. Calvin rejects the interpretation of those who conclude from this verse Calvino rejeita então a interpretação daqueles que concluem a partir deste versículo that the dead no longer feel or realize anything. de que os mortos não mais sentem ou percebem coisa alguma. Calvin was fierce against the Anabaptist doctrine of soul sleep. Calvino foi muito agressivo contra essa doutrina anabatista do sono da alma. Soul sleep does not recognize the power of God. O sono da alma não reconhece o poder de Deus. Death does indeed end the praise of God in life. A morte, de fato, encerra o louvor a Deus aqui, nesta vida. But death also means that now the soul's
have more knowledge of God. Mas a morte também significa que agora as almas têm maior conhecimento de Deus. Calvin describes clearly how after death we continue to exist before the Lord. Calvino descreve claramente como após a morte nós continuamos a existir diante do Senhor. Those who no longer exist bodily are kept safe in God's embrace. Aqueles que não mais existem fisicamente, corporalmente, são mantidos seguros nos braços de Deus. As to the question, how then do the faithful that passed away live before God? Quanto à questão, então, de como esses fiéis que partiram vivem diante de Deus, Calvin says, we do not know exactly. Calvino diz, nós não sabemos exatamente. We rest in the grave, Nós repousamos no túmulo and we are in hope in heaven. e nós estamos em esperança no céu. And if we descend in the grave, we know for certain that we will resurrect. E se nós descemos ao túmulo, nós sabemos com certeza que haveremos de ressuscitar. So Calvin says, I cannot answer your questions to how is life in heaven. Então Calvino diz, eu não posso responder às suas perguntas exatamente sobre como é a vida no céu. But he says, I do know there is no wine in heaven, Mas eu sei que não existe vinho no céu, which for him was a pity, o que para ele era uma pena, and for others also. e também para outros. Because he says, these are means for life on earth that we do not need anymore. Porque ele diz, esses são meios para a manutenção aqui da vida na terra e dos quais nós não precisaremos mais. I'm not sure, but this might be the reason that Calvin encourages the drinking of wine in this life. Eu não sei, mas essa pode ser a razão pela qual Calvino incentivou beber vinho nesta vida. The judgment seat of God. O assento, o trono de julgamento de Deus. Calvin states that there is a clear difference between the faithful and the unfaithful. Calvino afirma que existe uma clara distinção entre os fiéis e os não fiéis, As concerns their eternal state. no que se refere ao seu estado eterno. What is interesting, however, is the following. O que é interessante, todavia, é o seguinte: While often repeating that the faithful, the believers, have eternal life with God, ao mesmo tempo em que repete que os fiéis têm vida eterna com Deus, Calvin does not say much about the existence of the unfaithful that have passed away. Calvino não diz muita coisa sobre a existência dos descrentes que partiram. He does say there is a continued existence for the unbelievers, Ele afirma que existe uma existência contínua para os incrédulos, but he offers no details as to the end which awaits the godless. mas ele não oferece detalhes quanto ao fim que aguarda os sem Deus. In his commentary of the Psalms, No seu comentário de Salmos, there's only a single instance where he speaks of hell. existe apenas uma única ocasião em que ele fala sobre o inferno. There he says, hell is the eternal fire that has been prepared for the outcast. Lá ele diz que o inferno é o fogo eterno que foi preparado para os rejeitados. The place into which Christ will throw his enemies. O lugar no qual Cristo lançará os seus inimigos. In another passage, he does not go any further than to say the following. Em outra passagem, ele não vai muito além de dizer o seguinte: Those who reject Christ will have to deal with the majesty of God. aqueles que rejeitam a Cristo irão ter que se defrontar com a majestade de Deus. Against the late medieval practice of depicting hell and damnation in all kinds of colors, Contra aquela prática do final da Idade Média de descrever o inferno e a condenação com cores muito fortes, Calvin says we have to be careful in the way we speak about this. Calvino diz, nós temos que ser muito cautelosos quanto à maneira como falamos a respeito disso. There is, for example,
a saying that when Christ will have his victory over his enemies, Existe essa expressão de que quando Cristo tiver a sua vitória sobre os seus inimigos, so much blood will flow that it will form a stream from which Christ will drink. vai se juntar, vai correr tanto sangue que eles vão formar uma corrente da qual Cristo irá beber. He says this is too harsh an interpretation and it has no basis. Ele diz, essa é uma interpretação rigorosa demais e ela não tem fundamento. He often points out, he says it is sufficient to know that the end will result in damnation of the unfaithful. Ele diz, é suficiente saber que o fim resultará em condenação para os incrédulos. And it is sufficient to know that their life on earth was without any consequence or content. E é suficiente conhecer que a sua vida na terra ficou destituída de qualquer conteúdo. There is another contrast that Calvin points out. Existe ainda um outro contraste para o qual Calvino aponta. He says the believers are in this life often in a labyrinth. Os crentes estão nesta vida muitas vezes em um labirinto. We wonder, what does God want with our lives? Nós ficamos imaginando o que Deus quer com as nossas vidas. It is a question Calvin has about the policy of God. Então é essa pergunta, essa indagação que Calvino tem acerca dos planos de Deus. How come that what we pray God not always does? Como é que pode ser que aquilo que nós pedimos em oração, Deus nem sempre faz? How come that those who go in God's way often encounter problems and those that reject God have a good life? Como é possível que aqueles que andam nos caminhos de Deus muitas vezes encontram problemas e aqueles que rejeitam a Deus desfrutam a vida? That is a labyrinth for the faithful in this life. Então existe um labirinto para os fiéis nesta vida. But the unfaithful will be in an eternal labyrinth. Mas os infiéis estarão num labirinto eterno. But the blame for their destruction lies within themselves. Mas a culpa da sua destruição está neles mesmos. So Calvin does not argue with predestination. Então, Calvino não briga, não discute com a predestinação, but with humans' responsibility. Mas sim com a responsabilidade humana. Destruction of the unfaithful is God's vengeance as a response to their depravity. A destruição dos infiéis é a vingança de Deus como uma resposta à sua depravação. God approaches us in a friendly way. Deus se aproxima de nós de maneira amistosa. And if we do not respect him or receive his grace, e se nós não o respeitarmos ou recebermos a sua graça, then destruction awaits us. Então a destruição nos aguarda. Calvin sets forth the cities of Jerusalem and Nazareth as illustrations of God's judgment. Calvino apresenta as cidades de Jerusalém e Nazaré como ilustrações do que Deus faz. And he refers then to the state of these cities in the 16th century. E ele se refere então à situação dessas cidades no século XVI. And he says, if you look at these cities, you can see what happens if you do not take the gospel seriously. Se você olhar para essas cidades, você poderá ver o que acontece quando não se leva a Deus a sério. These cities, Calvin says, prove that it is not sufficient to have God in one midst. Essas cidades, Calvino diz, demonstram que não é suficiente ter Deus no meio. If you do not also receive him in faith. Se você também não o recebe em fé. Christ grew up in Nazareth. Cristo cresceu em Nazaré. He lived and preached in Jerusalem. E ele viveu e pregou em Jerusalém. Yet both cities were nevertheless ruined. E, no entanto, ambas as cidades ficaram em ruínas.
Thus, Calvin devotes relatively little attention to the end which awaits the godless. Portanto, Calvino dedica relativamente pouca atenção para o fim que aguarda os sem Deus. His primary concern is not the question of how the wicked perish, A sua preocupação predominante não é como que os ímpios perecem, but how the faithful persist in adversaries. mas sim como os fiéis persistem. When it comes to judgment, Quando se trata de julgamento, de juízo, Calvin comforts the believers with there will be a day of justice. Calvino conforta os crentes com o fato de que haverá um dia de justiça. What happens to the unbelievers is not our responsibility. O que acontece com os incrédulos não é nossa responsabilidade. Our responsibility, Calvin says, is to warn those that live without Christ. A nossa responsabilidade, diz Calvino, é advertir aqueles que vivem sem Cristo. In his interpretation of Psalm 21, verse 9, Na sua interpretação do Salmo 21, 9, where the text says, "Your hand will find all your enemies," onde o texto diz, a tua mão encontrará todos os teus inimigos, Calvin says this is a prophecy of Christ's final judgment. Calvino diz, essa é uma profecia do julgamento final de Cristo. The purpose in speaking so clearly about the horror of the judgment O propósito de falar de maneira tão clara sobre o horror do juízo is to wake up those people who do not care about God's judgment. é exatamente despertar aquelas pessoas que não se importam com o julgamento de Deus. So believers go out to preach and to warn, Então os crentes devem sair para pregar e advertir, not to condemn those that are without Christ. não para condenar aqueles que estão sem Cristo. And if we suffer injustice, we take it with Christ as a cross. E se nós sofrermos injustiça, nós we take it As part of participating in the cross of Christ. Ok, se sofremos injustiça, então nós estamos participando também da cruz de Cristo. Death in the light of life in the world. Então, a morte à luz da vida no mundo. Calvin says there is no stability in life in this world. Calvino diz que não existe estabilidade na vida neste mundo. The whole world, Calvin says, is turned upside down. O mundo inteiro, diz ele, está virado de cabeça para baixo. There is complete disorder in life. Existe completa desordem na vida. And it is as if God plays a game with us. É como se Deus jogasse um jogo conosco. God, says Calvin, puts us on a track, Deus, diz Calvino, nos coloca ali a racing track, numa corrida, numa pista de corrida, and makes us run a small obstacle course. e nos faz correr uma pequena corrida de obstáculos. And God sits in the stadium and sees how we do. E Deus se assenta então lá no estádio e observa como que nós fazemos. Our life hangs as if from a silk thread, Calvin says. A nossa vida está pendurada como que num fio de prata. I referred to that last night briefly. Eu me referi a isso na noite passada rapidamente. Another quotation from Calvin in this respect. Outra citação de Calvino nesse aspecto. If you step onto a ship, you are only one step away from death. Se você subir em um navio, você está apenas um passo longe da morte. If you climb on a horse, your foot only needs to slip and your life is in danger. Se você subir sobre um cavalo, basta que o seu pé escorregue e a sua vida vai ficar em perigo. Walk through the city streets one time and there are as many dangers as there are roof tiles on the house. Caminhe pela rua de uma cidade e haverá tantos perigos quanto os telhados lá das casas. If you or your friend are carrying a weapon, injury lies in wait. Se você ou seu amigo estão carregando uma arma, então o risco, os ferimentos estão à espreita. So he says, nothing is certain, but only the providence of God. Ele diz, nada é certo, senão a providência de Deus.
which means that in the situation of the 16th century, where death was all around, O que significa que no contexto do século XVI, quando a morte estava presente em toda parte, Calvin refers the people to the providence of God. Calvino dirige a atenção das pessoas para a providência de Deus. This year, 2013, is also the jubilee of the Heidelberg Catechism. Este ano de 2013 é também o jubileu do Catecismo de Heidelberg. Not written by Calvin, but by a student of Philip Melanchthon. Não escrito por Calvino, mas por um aluno de Philippe Melanchthon. In this catechism, you see the fruits of the theologies of Luther, Calvin, Melanchthon. Nesse catecismo você vê os frutos da teologia de Lutero, Calvino e Melanchthon. And it starts with a message that you can find in all of the reformers. E ele começa com uma mensagem que você pode encontrar em todos os reformadores. What is your only comfort in life and death? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? And the message is that my comfort is that I am not my own, but I am owned by Jesus Christ, my Savior. E a resposta é que eu não pertenço a mim mesmo, mas a Jesus Cristo, meu Salvador. I want to relate Calvin's speaking and the speaking of the reformers on life and death to the situation of today. Eu quero relacionar, então, esses conceitos de Calvino e dos reformadores sobre a vida e a morte com o que está acontecendo hoje. So I have this picture of the bridge in Heidelberg as an illustration. Então eu uso como ilustração essa ponte lá de Heidelberg. It is a bridge where many that are in love kiss each other. É uma ponte sobre a qual muitos apaixonados se beijam. But it has also been a bridge from which many people jumped to kill themselves. Mas também é uma ponte de onde saltam muitos suicidas. The 16th century is a century of death everywhere. O século XVI era um século de morte em toda parte. And for us, things have in such a way changed that death is more at a distance. E as coisas mudaram de uma certa maneira para nós, de modo que a morte parece mais distante hoje. But it is still there for every living creature. Mas o fato é que ela ainda está muito presente para toda criatura vivente. Each human being is a person that has to die unless Christ returns sooner. Cada ser humano é alguém que deverá morrer a menos que Cristo retorne antes. And we can say death is at a distance, but it is there all the time. This? Okay, good. Yeah, good. We can keep death at a distance, but it is present all the time. Nós podemos até certo ponto manter a morte à distância, mas ela está presente o tempo todo. Which means that if we stay in line with the reformers, de modo que se nós quisermos acompanhar os reformadores, we have to tell that to the people. Nós devemos dizer isso às pessoas. And tell them about that there is a comfort in life and death. E dizer-lhes que existe um consolo na vida e na morte. How that worked in Calvin's life is the second part of my paper. Como isso então funcionou na vida de Calvino é a segunda parte aqui da minha apresentação. This only comfort gives a certainty in life and death. Esse único conforto confere uma certeza na vida e na morte. And Calvin says, in fact, a believer can scorn death. E Calvino diz, de fato, um crente pode rir da morte. Which means, says Calvin, that death could not be an
unhappy circumstance for a Christian. Ou seja, a morte não pode ser uma circunstância infeliz para o crente. But this does not mean that Calvin says that we should not mourn. Mas isso não significa, diz Calvino, que nós não devamos lamentar, que não devamos chorar. Lamentar. Yeah. But Calvin's letters are full of tears over loved ones who had died. As cartas de Calvino estão cheias de lágrimas por causa de entes queridos que morreram. He says, tears do not conflict with faith. Ele diz, as lágrimas não entram em conflito com a fé. Grief and tears are not a sign that you do not agree with the providence of God. O pesar e as lágrimas não são sinais de que você não concorda com a providência de Deus. When he heard about the persecutions suffered by the Waldenses, Quando ele ouviu das perseguições experimentadas pelos valdenses, he wrote to Farel, ele escreveu a Farel, I quote, eu cito aqui, I am writing in tears. eu estou escrevendo em lágrimas. I am worn out with grief. Eu estou tomado pela tristeza. I sometimes burst out in tears so that I have to stop writing. Às vezes eu prorrompo em prantos, em lágrimas, de modo que tenho que parar de escrever. When his friend Guillaume de Trie passed away, Quando esse seu amigo Guillaume de Trie morreu, Calvin became sick with grief. Calvino ficou doente de tristeza. A quotation, Uma citação. I have to dictate this letter from my bed in great grief. Eu estou precisando ditar essa carta do meu leito, sentindo grande tristeza, For my dear friend has been taken away from me. porque esse meu querido amigo foi tirado de mim. Calvin makes use of a well-known medieval song Calvino faz uso de uma canção bem medieval, bem conhecida, when he writes that we are surrounded by death in the middle of this life, quando ele escreve que nós estamos cercados pela morte no meio desta vida, but that Christ tells us that in death we are surrounded by life. mas que Cristo nos diz que na morte nós estamos cercados, rodeados pela vida. And then Calvin, I mentioned that example of this father that lost his son last night, Eu mencionei na noite passada o exemplo daquele pai que perdeu seu filho. tries to make clear that God intends everything for good. Calvino então tenta deixar claro que Deus pretende que tudo contribua para o bem. When a deacon from the congregation that was a close friend of Calvin passed away, Quando morreu um diácono lá da igreja, que era um amigo íntimo de Calvino, Calvin writes that this man had meant a lot to him. Calvino escreve então que este homem tinha significado muito para ele. He was a great support for the congregation. E era também um grande apoio, um grande suporte ali para a congregação, para a igreja. And the fact that God now took him away, E o fato de que agora Deus o levou, Calvin sees as a way of God pointing him to the sins of Calvin. Calvino interpreta isso como uma maneira de Deus apontar para os pecados de Calvino. He says the same thing when his own child was taken away. Ele disse a mesma coisa quando o seu filhinho foi levado. Guillaume Farel, the older friend and colleague of Calvin, had written a letter to Idelette, the wife of Calvin. Esse amigo, Guillaume Farel, um amigo de Calvino, tinha escrito uma carta para a esposa de Calvino, para Idelette. Calvin says she is so in sadness she cannot write a letter herself. E Calvino disse, ela está tão triste que ela não pode ela mesma escrever uma carta. But Calvin writes the following: Mas Calvino escreve o seguinte: The Lord has dealt us a heavy stroke in the death of our little son. O Senhor nos deu um golpe muito grande com a morte do nosso filho. But he is our father. He knows what is good for his children. Mas ele é o nosso pai, ele sabe o que é bom para os seus filhos. But Calvin is a human being.
Então Calvino é um ser humano. So we also find expressions of his fear of death. E assim nós encontramos também expressões do seu temor da morte. His fear of having to appear before God as a sinful person. O seu temor de ter de comparecer diante de Deus na condição de uma pessoa pecadora. And I want to link that to last night's paper on the knowledge of God. E eu quero relacionar isso com a palestra da noite passada sobre o conhecimento de Deus. Calvin says, the more I know God, the more I fear death. Calvino diz, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu temo a morte. Because the more I know God, the more I know that I am a sinner. Porque quanto mais conheço a Deus, mais sei que sou um pecador. But that also means that the more I know that I need Jesus Christ. E assim também mais eu sei de que eu preciso de Jesus Cristo. So the preaching line is, you do not have to fear death. Então essa ênfase da pregação é que você não precisa temer a morte. But on the same pastoral level, Calvin knows how we are. Mas no mesmo nível pastoral, Calvino sabe como nós estamos. This is a picture of Calvin's wife, Idelette de Buur. Essa é uma gravura mostrando a esposa de Calvino, Idelette de Buur. She passed away after they had been married for 9 years. Ela morreu depois de eles terem se casado, de estarem casados por 9 anos. She was of weak health, Ela tinha uma saúde frágil and that health decreased as soon as their son Jacques passed away. e esta saúde declinou ainda mais logo depois que o seu filhinho Jacques morreu. Calvin's letters are full of references to her illness. As cartas de Calvino estão cheias de referências à enfermidade da esposa. A quotation: Uma citação. My wife is recovering slowly. Minha esposa está se recuperando lentamente. She has a lot of pain. Ela tem muita dor. Added to that are her coughing fits, which increase her pain. Além disso, Coughing. existem os seus problemas de tosse, né, os seus ataques de tosse que aumentam a sua dor. Besides, she has a severe fever. Além disso, ela tem também uma febre. How serious her health problems were is clear from a letter from 1545. A seriedade dos seus problemas de saúde fica clara numa carta de 1547, where Calvin is happy and says, God has given her back to me out of death. e Calvino se demonstra feliz afirmando que Deus a devolveu para ele, trazendo-a de volta da morte. This situation of being very ill and being close to death lasted for years. Então essa situação de estar muito doente, muito próxima da morte, durou por anos. But on the morning of March 29, 1594, Idelette passed away. Mas na manhã de 29 de março de 1549, a Idelette faleceu. Shortly before that, Calvin wrote the following: Pouco antes disso, Calvino escreveu o seguinte: She was no longer able to speak, ela não mais conseguia falar. so I spoke to her of the grace of Christ and the hope of eternal life. Então eu lhe falei sobre a graça de Cristo e a esperança da vida eterna. And then she and I prayed. Então ela e eu oramos. With a quiet heart, she listened to the prayer Com um coração tranquilo, ela ouviu a oração and indicated that she heard the words of comfort. e deu a entender que ouviu essas palavras de conforto. So when we read now or hear now what Calvin says about the death of his wife, Então, quando nós lemos agora sobre o que Calvino escreveu acerca da morte da sua esposa, we once again see that Calvin is not a concrete statue. então nós vemos uma vez mais que Calvino não é uma estátua de concreto. He says the following: Ele diz o seguinte: Because she never spoke of her children, I was afraid she was worried about them. Porque ela nunca falava dos seus filhos, eu estava com medo de que ela não estava preocupada com eles. In between
Idelette was a widow and had 2 children, but they broke away from faith and from the church. Abrindo um parênteses, Idelette era uma viúva e tinha 2 filhos do casamento anterior, mas eles haviam se afastado da fé. And then Calvin says, but I did not dare to ask if she was worried about her children, because that would give her even more pain and hardship. Mas Calvino diz, eu não ousei perguntar a ela se ela estava preocupada com os seus filhos, porque isso lhe daria ainda mais dor. So I told her in the presence of the brothers of the church, Então, diz Calvino, eu lhe disse na presença dos irmãos da igreja that I would care for her children as if they were my own. que eu iria cuidar dos filhos dela como se eles fossem os meus próprios. But she answered, I have already committed them to the Lord. Mas ela respondeu, eu já os entreguei ao Senhor. Then I said, says Calvin, Então diz Calvino, eu disse, fine, but that does not mean that I am not ready to do my part. tudo bem, mas isso não significa que eu não possa fazer a minha parte. And then she responded, if God cares for them, E daí ela respondeu, mas se Deus cuidar deles, then I know that they are commended to you as well. eu sei que eles também estão sob os seus cuidados. The fact that Calvin tells the same story 5 days later tells us about his worry for the children of Idelette. O interessante é que Calvino conta essa mesma história, sua preocupação com os filhos de Idelette, apenas alguns dias depois. After she passed away, Calvin says that he lost his best friend. Depois que ela faleceu, Calvino disse que ele tinha perdido a sua melhor amiga And a great helper in being a minister of the Word of God. e a grande auxiliadora do seu ministério. He says, I am no more than half a man since God took my wife from me. Ele diz, eu sou agora metade de um homem, um meio homem depois que Deus a levou de mim. So maybe this is good for the men to notice that without a wife you're half a man. Então isso é bom para os homens saberem que sem a sua esposa você fica pela metade. If you have to continue being a widower or being alone. Se você tiver de continuar como viúvo ou permanecer sozinho. Amidst all the sadness, Calvin could still rejoice over the death of some people. No meio de toda a tristeza, Calvino ainda assim continuava podendo se regozijar por causa da morte, do falecimento de algumas pessoas. So he writes to a woman whose husband passed away Ele escreve para uma mulher cujo esposo faleceu, that, to say it in my words, she can be happy that she's rid of him. de que ela devia estar contente por estar livre dele. Because this man hindered her in being a Christian. Porque esse homem estava impedindo-a de ser uma cristã. Calvin says their marriage was a unhappy captivity for her. Calvino diz que o casamento dessa mulher estava sendo um cativeiro infeliz para ela. Well known and typical is the letter Calvin wrote to that man that I mentioned yesterday. Muito conhecida e típica é essa carta que Calvino escreveu para o homem que eu mencionei ontem. A quotation I want to add to what I said yesterday is the following. Eu quero acrescentar uma citação àquilo que eu disse ontem. When I received the message of the death of your son, Quando eu recebi a mensagem da morte do seu filho, I was so shocked that I could only cry for several days. Eu fiquei tão chocado que eu somente podia chorar por vários dias. And although I tried to find strength in the presence of God, E embora eu procure encontrar forças na presença de Deus, still I was no longer able to do my work. ainda assim eu não tinha condições de fazer o meu trabalho. Your loss felt as if I was half dead. A sua perda significou para mim como se eu tivesse morrido pela metade. Calvin also deals in his letter with the question, why does it happen to me?
Calvino também trata na sua carta sobre o porquê que isso acontece comigo. Why does my child die? Por que a minha criança, meu filho, morre? Why does my husband, my wife pass away? Por que o meu cônjuge faleceu? It is in these questions that Calvin comforts the people with the providence of God. É nessas indagações que Calvino conforta o povo com a providência de Deus. Calvin says the following: Ele diz o seguinte: there is nothing that robs us more of our power, nothing that dejects us more than when we let ourselves fall into complaints and questions. Não existe nada que nos arrase mais, que nos prejudique mais quando nós caímos em reclamações. Questions like, why did things go like this? Perguntas do tipo, por que aconteceu assim? Why not another way? Por que não aconteceu de outra maneira? Why me? Por que eu? There would be reason to utter such words if we had made a mistake. Haveria razão se nós tivéssemos cometido um erro. But if we have done nothing wrong, there is no place for these complaints. Mas se nós não fizemos nada de errado, não existe razão para essas queixas. And so it is God who has reclaimed your son, he writes to this father. Então, ele escreve para esse pai, foi Deus que reclamou para si o seu filho. He entrusted the care of this son first to you, Ele confiou o cuidado desse filho primeiro a você. and now he has taken this taken care back to himself. E agora ele tomou esse filho de volta para si. And then Calvin says that we should compare the present life with the life that is to come. E então Calvino diz que nós devemos comparar a vida presente com a vida por vir. Not as an easy way of comfort, Não como um consolo fácil, but as something that gives us perspective amidst sorrow and pain. mas como algo que nos oferece uma perspectiva no meio da tristeza e da dor. Calvin compares life to a journey. Calvino compara a vida com uma jornada. We are on a journey through stormy seas, Nós estamos numa jornada através de um mar tempestuoso, but we are headed for a safe haven. mas estamos indo em direção a um porto seguro. And some of us reach that haven sooner than others. E alguns de nós alcançarão aquele porto antes de outros. Finally, Calvin's death. Finalmente, quanto à morte do próprio Calvino. In order to understand Calvin, we should end with his own end. A fim de compreendermos Calvino, nós devemos terminar com o seu próprio fim. On Wednesday, February 2nd, 1564, Na quarta-feira, 22 de fevereiro de 1564, he gave his last lecture on a passage from Ezekiel. ele fez a sua última preleção sobre uma passagem de Ezequiel And he preached his last sermon the following Sunday e pregou o seu último sermão no domingo seguinte, when he was carried to the pulpit on a bed. quando foi levado ao púlpito numa maca, num leito. On Easter Sunday, April 2nd, No domingo de Páscoa, 2 de abril, he was once again carried to church, ele foi mais uma vez levado até a igreja, this time to participate in the Lord's Supper. dessa vez para participar da ceia do Senhor. Then Calvin turned his deathbed into a pulpit Então Calvino transformou seu leito de morte num púlpito, when he first invited the council and then the consistory for a final discussion. quando ele convidou primeiro o conselho da cidade, o conselho de dirigentes civis, e depois, então, o consistório para uma conversa final. So as you can see in this painting from later time than the time of his death, Como vocês podem ver nesse quadro de uma época posterior, Calvin comforts those who came to comfort him. Calvino está consolando aqueles que vieram para consolá-lo. Now, this is not the end of the story. Agora, esse não é o fim da história. Calvin assumes
that people will recognize each other in heaven. Calvino pressupõe que as pessoas irão se reconhecer umas às outras no céu. The pastor of the Refugee Church in Frankfurt O pastor da igreja de refugiados em Frankfurt received a letter from Calvin on the death of his wife. recebeu uma carta de Calvino na morte de sua esposa, a esposa desse pastor. And Calvin gives the following as a comfort. E Calvino então escreveu o seguinte como uma palavra de conforto: That you were able to live with a woman to whom you would gladly return in order to reunite with her when you depart from this world. Que você pôde viver com essa mulher com a qual você irá reunir-se novamente quando partir deste mundo. If Calvin's plans have indeed become a reality, se os planos de Calvino realmente se tornassem uma realidade, he himself will already have had many discussions and conversations in heaven. Ele mesmo teria muitas discussões e muitos debates no céu. When I link it to the paper of Dr. Beckwith, quando eu faço a conexão com a palestra do Dr. Beckwith, in a letter to Luther that Luther never received, em uma carta a Lutero que Lutero nunca recebeu, Calvin writes to Luther that they would soon be together in heaven. Calvino escreve a Lutero que logo eles estarão juntos no céu. And Calvin says, once we are there, you and I can discuss in quiet. E Calvino diz, quando estivermos no céu, você e eu vamos poder discutir tranquilamente. He wrote the same to Philip Melanchthon. Ele escreveu no mesmo teor para o Philippe Melanchthon. He says, then we will feast together in heaven. Ele diz, nós então vamos nos alegrar, vamos nos festejar juntos no céu. Although when you look at Melanchthon's face and Calvin's face, you can see that neither of them was really a party goer. Embora quando vocês olhem para o rosto do Melanchthon e do Calvino, vocês vão perceber rapidamente que eles não eram muito de participar de festas. Last night I ended with a picture of the broad road and the narrow road. Na noite passada eu terminei com aquela gravura mostrando o caminho largo e o estreito. Now I end with a picture that shows us the message, come into the gate of light and heaven. Agora nós terminamos então com essa mensagem que fala sobre o portão da luz e do céu. It is, I think, not so clear for you to see, but maybe that is the message, because you can see what is dark and what is light. Talvez isso não fique muito claro para vocês, mas essa é a mensagem, né? O contraste aqui que o pintor fez entre a escuridão e a luz. If you look closer, you can see that there are people coming out of the darkness into the light. Se vocês olharem mais de perto, vocês vão ver pessoas que estão saindo da escuridão e entrando na luz. There's also people on that picture that are on the threshold of light but return into darkness. Também existem pessoas nessa gravura que estão ali no limiar da luz, mas retornando para a escuridão. Calvin's view on death, dying and heaven compares to this picture. A visão de Calvino sobre a morte, o morrer e o céu, então se compara com esta gravura. Our responsibility is not to know what happens to those that are in darkness. A nossa responsabilidade não é saber o que acontece com aqueles que estão em trevas. Our responsibility is to tell those that are in darkness that there is a gate to the life of light. A nossa responsabilidade é dizer a esses que estão em trevas que existe um portão para a luz e a vida. Calvin knows that there is a gracious Father in heaven. Calvino sabe que existe no céu um Pai gracioso, who guides his children through the storms of life, que guia os seus filhos em meio às tempestades da vida, into a safe haven, where together with all his children we will feast forever. Para um porto seguro onde, junto com todos os filhos de Deus, nós vamos celebrar para sempre. Thank you for your patience and attention. Obrigado por sua paciência e atenção. Você acaba de assistir à palestra Morte e Consolo do Calvinismo Primitivo, com o Dr. Hermann Seldris. Não deixe de acompanhar a nossa programação 24 horas no ar. Até a próxima!